foi professor também do Departamento de Geologia da UFRJ, né, entre 2000 e 2006, e desde 2007 ele é professor no Departamento de Mineração e Geologia da Universidade Federal de Campina Grande, né, ministrando e orientando nos cursos de graduação em Engenharia de Minas e Engenharia de Petróleo, nos programas de pós-graduação, né, de exploração petrolífera e mineral. Ele também implantou o Laboratório de Petrofísica da Universidade Federal de Campina Grande, e possui cerca de 200 de publicações, somando periódicos, congressos, trabalhos técnicos e outros, né? É um dos profissionais mais experientes do país na área de petrofísica, né? Já orientou mais de uma centena de alunos, né? Em níveis de graduação, especialização, mestrado e doutorado, né? E ainda tem no currículo um prêmio Petrobras de tecnologia, né? Então, a gente vai ter hoje a honra de receber o professor Agnello. Eu peço a todos para deixarem as perguntas para o final, né? Que pode ser simplesmente entrar e fazer a pergunta, né? Por voz e vídeo, ou pelo chat, né? Por favor, professor. Muito obrigado, professor Marco. Uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou fechar aqui a minha câmera para não melhorar, não ter problema de prejudicar a transmissão, mas depois eu volto com a câmera na hora de responder as perguntas, ok? Então, eu vou apresentar esse trabalho intitulado Avaliação dos expoentes de cimentação e de saturação da equação de Arc, a partir do Digital Rock Models, né, dos modelos digitais de rocha, de carbonatos e arenitos. Esse trabalho ele é fruto de uma dissertação de mestrado da Natália Borim, que se encontra na sala, e eu fui o orientador dela. Muito bem. A equação de Arc, né, é o modelo petrofísico mais importante, o mais utilizado para o cálculo das saturações fluidas em reservatórios de hidrocarbonetos, né? O que afeta diretamente na avaliação das reservas in situ. Então, embora o modelo de Arc não seja o único, ele é o mais conhecido e o mais amplamente utilizado, né? A forma mais comum de apresentação dessa equação de Arc é como está dado aqui nessa expressão, né? SW, que é a saturação em água, elevado a um expoente N, é igual a A, que é chamado coeficiente de tortuosidade, multiplicado pela resistividade da água de formação, tudo isso dividido pelo produto da porosidade, elevado a M, que é o expoente de cimentação, multiplicado pelo RT, que seria a resistividade da rocha contendo hidrocarbonetos. Muito bem. Então, o grande desafio é conseguir estimar com precisão esses parâmetros, né? Os parâmetros da equação de Arc, que são o coeficiente A e os expoentes N, chamado coeficiente de saturação, e M, o expoente de cimentação. Segundo publicações mais recentes, principalmente de Glover, 2009, 2016, esse autor ele tem provado que esse A, na verdade, ele não representa a tortuosidade do sistema de poros, né? Na verdade, o Arc, originalmente, ele não propôs essa equação com esse A. Esse A, na verdade, era 1, né? E, mais tarde, outro autor, em Sauer, em 52, a equação de Arc faz alguns anos antes,
Esse Wensauer propôs esse A e disse que ele estava relacionado à tortuosidade do sistema de poros. Como eu falei recentemente, tem sido provado que esse A, na verdade, ele não é uma indicação da tortuosidade, e sim é um fator que corrige, o que abriga, né, imprecisões devido à incerteza na salinidade do fluido, que, por sua vez, resulta em incerteza também no cálculo da resistividade do RW, né, da água de formação, e também incertezas relacionadas à temperatura. Então, a rigor, esse A seria igual a 1, apenas quando esses dados não têm precisão, os dados adquiridos a partir de perfis de poços, né? Aí se admite um A diferente de 1 para acomodar essas imprecisões. Bom, nesse trabalho, a gente considera, então, que o A é igual a 1 e estima M e N a partir da construção desses modelos digitais de rocha e também a partir da simulação numérica da propagação do campo elétrico, né, dessas rochas. Então, nesse trabalho, a gente propõe um método para a calibração dos parâmetros de ARC, baseado na simulação numérica do campo elétrico em modelos digitais de rochas carbonáticas e arenosas. Nesse nosso trabalho, cada modelo digital de rocha ele foi segmentado em 4 domínios, né? Que seria poros internos, poros externos, fase microporosa e matriz mineral. Bom, a matriz mineral é fácil de entender, né? É o arcabouço mineral formado pelos grãos, né, que compõem a matriz da rocha. A fase microporosa é uma fase que é reconhecida nas imagens de microtomografia de raio-x, ela é reconhecida como uma fase mais escura, né? Então, esse desenho aqui ele está representando esses 4 domínios. Então, você teria os grãos, que seria a matriz, você teria essa fase mais escura, seria também mineral, mas um mineral microporoso, né? E ele é mais escuro justamente por conta dessa microporosidade contida nele, né? Enquanto que a matriz, ela praticamente, a porosidade é próxima de zero da matriz, né? E da fase microporosa depende do nível de microporosidade dessa rocha, né? E aí, o que a gente chama de poros internos seria o corpo principal dos poros, está representado aqui por essa cor verde clara, né? Seria, digamos, a porosidade principal. E os poros externos seria a parte externa ao poro e adjacente ao grão. Seria aquela região dos poros onde você teria uma água irremovível ou um óleo residual, está muito relacionado com a molhabilidade do grão, né? Então, a gente dividiu dessa forma, né? Os poros divididos, os macroporos, digamos assim, divididos em poros internos e externos, a fase microporosa, que contém os microporos, né? A fase microporosa não é propriamente os microporos, mas os microporos estão contidos nela, e a matriz, que seria uma porosidade desprezível, não? Então, além da gente segmentar e quantificar cada um desses domínios, né, a gente fez uma análise da conectividade desses domínios potencialmente condutivos, né? Quando eu digo potencialmente condutivos, eu estou excluindo a matriz mineral, uma vez que a matriz mineral vai ser sempre resistiva. Por outro lado, a gente simulou, sim, ainda falando sobre a conectividade dos domínios, a gente fez essa análise de conectividade através do cálculo do número de Euler, tá? Que é um indicador da conectividade. Inclusive, a partir desse número de Euler, nós propomos nesse trabalho um índice. Propomos um índice
que dá uma noção do grau de conectividade desses domínios, né? Além disso, nós simulamos numericamente a propagação do campo elétrico em 4 cenários diferentes de saturação de fluidos. Eu chamo aqui de A, B, C e D, ou 1, 2, 3 e 4, tá? Então, veja bem, no primeiro cenário, a rocha tem água, tá? Contém água em todos os seus domínios potencialmente condutivos, ou seja, estou excluindo a matriz, tá? Então, poros internos, poros externos e fase microporosa, que a gente chama também de fase intermediária, todos têm água. Então, seria a situação mais condutiva possível. E essa água, ela tem uma certa salinidade, né? Ela tem uma boa condutividade elétrica. O segundo cenário, nos poros internos, que é essa parte verde, né? A gente coloca óleo. Tá? Então, nesse cenário, os poros internos são 100% saturados com óleo, enquanto que no poro externo ele vai ter água. Então, seria um caso onde eu teria uma água irremovível, né? O terceiro cenário, contrário, né? Nos poros internos eu tenho água e no poro externo eu tenho óleo. Então, seria o cenário onde eu teria o óleo residual. E no quarto cenário, seria quase que o oposto do primeiro, porque se no primeiro tudo tinha água, no último, tanto o poro interno quanto o externo contém óleo, e eu vou ter água sempre nos microporos contidos na fase intermediária. Então, eu admito que toda rocha, no início da sua formação, ela continha água. Tá? E nesses poros, nos microporos, né, essa água ela é sempre preservada. Então, eu não admiti aqui nos meus cenários de simulação que os microporos tivessem óleo. Tá? Então, a fase microporosa é sempre uma fase condutiva. Bom, nesse trabalho, nós analisamos dados de 6 amostras sedimentares, 3 amostras, todas elas são oriundas de bacias sedimentares dos Estados Unidos, são padrões de referência, né? 3 delas são bicarbonatos, a SD12 é um dolomito, como a gente está vendo aqui, com bastante macroporos, né? A gente tem o Alcid Chalk, que é a amostra C12, que é um calcário, e o IL3, a amostra IL320, que é o Indiana Limestone, também um calcário com a porosidade razoável. Né? Do outro lado aqui, do lado direito, nós temos 3 amostras arenosas, a PSS2, a SCS1 e a CGS15. Pela fotografia aqui, a gente percebe, isso aqui são fotografias de plugs que tem 1,5 polegadas de diâmetro, a gente percebe que essa amostra é mais fina, né? Uma granometria mais fina do que essas outras duas, a PSS e a Castelgate. Aqui são imagens de microamostras extraídas daqueles plugs. Eu falei que o plug ele tinha 1,5 polegadas de diâmetro, mas aqui é uma subamostra retirada daquele plug, tá? Então, na verdade, isso aqui tem meio centímetro, essa barrinha, aliás, meio centímetro não, meio milímetro, essa barrinha aqui, tá? Então, na verdade, essa amostra tem aí 2,5, 2 alguma coisa, milímetros de diâmetro. É realmente uma amostra bem pequena para que se consiga imagens de alta resolução, né? Então, aqui nós temos as imagens retiradas dessas subamostras, das 3 amostras, dos 3 plugs de amostra carbonática, C12 e L320 e SD12. Né? SD12 é aquele dolomito, né? Bom, para cada amostra de rocha foi extraído um cubo de dados com 200 por 200 por 200 micrômetros, tá?
Então, é um cubinho retirado do centro de cada uma dessas amostras, para evitar possíveis efeitos de borda, né? E o tamanho da quina de cada voxel, né, variou entre 2,17 até 2,65 micrômetros. Então, uma resolução muito boa, isso para as 6 amostras. Aqui tem as 3 carbonáticas e aqui estão as 3 amostras arenosas. Como eu falei, chamada de atenção para essa SC1, que é a rocha de granulometria mais fina, né? Aquela que a gente viu lá na imagem, enquanto que a PSS2 e a CGS15 são de granulometria um pouco mais grosseira, né? Aqui são grãos majoritariamente tamanho areia e aqui tamanho silt. Bom, o método, né, que nós utilizamos para avaliar esses parâmetros da equação de Arc, né? Então, nós utilizamos a análise das propriedades topológicas, ou seja, a codificação da conectividade dos domínios, né? Para isso, nós propusemos esse índice de conectividade, C, que é dado em função do EN, que é o Euler Number, né? Então, esse número de Euler, ele é um número que pode assumir valores muito elevados, tanto positivos quanto negativos, né? Então, a gente trabalhar com números muito grandes não é natural, fica um pouco complicado. Então, por conta disso, ao invés de trabalhar diretamente com o valor do número de Euler, a gente aplicou a função logarítmica, porque aí a gente tem uma noção da ordem de grandeza, né, aplicando a função logarítmica. Só que como muitas vezes esse número é negativo, então a gente aplicou a função logarítmica ao módulo do número de Euler. E depois de fazer isso, nós devolvemos o sinal do número de Euler. Então, se ele era negativo, o número de Euler era negativo, o IC vai ser negativo também. Se era positivo, o IC vai ser positivo. Muito bem. O que interessa é que quando esse C ele tem um valor alto e positivo, isso representa que o domínio ele é fracamente interconectado, tá? Enquanto quando ele é um número alto e negativo, quando eu digo alto, é diferente de zero, tá? Se afasta do zero, pode ser 3, 4, já seria considerado um número alto, ele é diferente de zero. Tanto para positivo quanto para negativo, tá? Mas se ele for negativo, então isso indica que aquele domínio é fortemente interconectado. E a gente calculou esse C para os 3 domínios, excetuando a matriz. Então, para poros internos, poros externos, e a fase intermediária. Bom, depois criamos as malhas numéricas, né? Aqui já são os modelos digitais para as 6 amostras, as 3 carbonáticas aqui em cima, as 3 arenosas aqui embaixo, né? E a partir desses modelos digitais, representados por malhas numéricas, a gente levou para o software de elementos finitos, e lá nós simulamos a propagação do campo elétrico. Aqui nessas imagens, o amarelo seria a matriz mineral, o roxo seria os poros internos, aqueles poros principais, né? O verde seria os poros externos, ou seja, aqueles poros que estão na periferia do corpo principal dos poros, o espaço poroso está na periferia ali dos poros principais, e também alguns poros isolados, né, de pequeno tamanho, que vão ali dar lugar a um óleo residual, água irremovível, né? E o vermelho aqui representa a fase microporosa, é a fase que contém os microporos. Por que a gente não trabalha diretamente com os microporos? Porque, conceitualmente, aqui a gente chama de microporo aquele poro que é tão pequeno que a resolução da imagem não permite identificar claramente os contornos desse poro. Você sabe que ali tem uma microporosidade, mas você não consegue identificar, isolar cada um daqueles poros, porque eles são muito pequenos, você não tem resolução suficiente para isso. Então, a gente chama de fase microporosa, e a gente considerou aqui que essa fase microporosa vai conter água nos seus microporos, e, portanto, ela vai ser uma fase condutiva. Como acontece, por exemplo, com a argila, né? A argila é também um domínio microporoso, né?
e normalmente contém água lá na sua própria estrutura, e ela é, portanto, condutiva. Então, a propriedade da fase microporosa aqui é semelhante à propriedade da argila, presente aí nas rochas sedimentares. Bom, a simulação numérica do campo elétrico, né, ele permite a quantificação da densidade de corrente. Isso é quantificado para cada cenário de saturação, né? Essa densidade de corrente ela está diretamente ligada à condutividade da rocha, né? Então, a rocha saturada com água, por exemplo, ela tende a ser mais condutiva, portanto, a densidade de corrente tende a apresentar valores mais elevados. Então, do ponto de vista prático, a principal informação que a gente retira da propagação desse campo elétrico é a densidade de corrente para cada cenário de saturação. Nós calculamos os expoentes M e N da equação de Arc, né? E fazemos, então, a análise das variáveis que afetam esses parâmetros, né? Bom, a Arc disse que o fator de formação, né, seria dado por essa expressão, a φ elevado a m, e pela sua definição mais básica, o fator de formação é a razão entre a resistividade da rocha saturada com água dividido pela resistividade da água que está saturando essa rocha, né? Então, juntando essas duas equações aqui, a gente pode chegar nessa expressão aqui, isolando o m aqui, né? Então, a gente aplica a função logaritmo, porque o m é um expoente, né? E então o m é dado por essa expressão. Então, nesse caso aqui, o A eu considerei sempre igual a 1, né? E o fator de formação eu calculo por essa expressão, né? E a porosidade também é dada pela análise dos volumes desses 4 segmentos, né? Então, eu vou ter a porosidade dos poros internos, a porosidade dos poros externos e a microporosidade. Essa porosidade aqui seria a soma desses quatro tipos de porosidade, né? Bom, da equação de Arc propriamente dito, também aplicando a função logaritmo para isolar o n, né? A gente chega nessa outra expressão aqui, né? O neperiano de A mais o neperiano de RW, a gente considera que a água que está saturando a rocha tem um determinado valor de RW, o M já foi calculado anteriormente por essa expressão, a porosidade já era conhecida, o RT é função do J, que é a densidade de corrente, então, que a gente sai lá da simulação numérica, a informação que se obtém é a densidade de corrente, eu sei que eu apliquei uma tensão, no caso aqui foi uma tensão de 12 volts, e conheço o L, que é o comprimento da amostra, e dessa forma eu calculo a resistividade da rocha contendo água e hidrocarbonetos, né? E dividido pela saturação em água da amostra. E aí essa saturação em água também é calculada a partir das proporções de poros internos, poros externos e microporos, e em função do fluido que eu estou admitindo em cada um desses domínios para cada um dos cenários de saturação. As propriedades que foram utilizadas nessa simulação numérica, né? Para a água, nós consideramos uma resistividade de 0,2 ohmmetros, com permissividade relativa de 81. Para o óleo, uma resistividade elétrica de 10.000 ohmmetros e uma permissividade relativa 20. Para o folheiro, que aqui vai representar, na verdade, o folheiro seria argila, né? Que vai representar aquela fase intermediária. A gente admitiu uma resistividade elétrica de 20 ohmmetros e uma permissividade relativa de 36. E assim, para calcita e dolomita, nós também aplicamos aí valores de resistividade e de permissividade relativa, que são valores que a gente obteve na literatura, tá? Em alguns trabalhos anteriores.
Bom, e aí nós fazemos a análise do impacto desses parâmetros na avaliação das reservas de hidrocarboneto para 2 reservatórios reais, um reservatório carbonático do pré-sal e um outro siliciclástico do pós-sal da Bacia de Campos, né? Utilizamos dados reais e para a gente investigar qual seria o impacto da determinação dos parâmetros de ASC em relação a valores convencionais que se usam normalmente, né? Bom, nós fizemos uma análise do impacto desses parâmetros, da avaliação de reservas, como eu já falei, e as reservas de hidrocarboneto in situ foram estimadas em milhões de barris por quilômetro quadrado de área do reservatório, tá? Então, nós utilizamos essa expressão para cálculo de reservas. Esse termo aqui é porque a gente está considerando 1 quilômetro quadrado, né? E está transformando isso em milhões de barris. Então, a gente tem esse constante multiplicado pelo pay thickness. O pay thickness seria o somatório de todas as espessuras, né? Consideradas contendo óleo de forma comercial, né? Multiplicada pela porosidade efetiva, multiplicado por 1 meio SW, que, na verdade, esse termo aqui seria saturação em óleo, né? Para isso, para analisar, para fazer esse cálculo de reserva, né? Para estimar o pay thickness, nós adotamos alguns critérios. Um conjunto de critérios para o reservatório carbonático e outro para o reservatório siliciclástico, né? Então, por exemplo, nós só admitimos que uma determinada profundidade ela pertence ao pay thickness se ela tiver saturação de água menor do que 50%, nos dois casos, tanto no carbonático quanto no siliciclástico. Já com relação à argilosidade, no reservatório carbonático, essa argilosidade tem que ser menor que 30% para ser considerado zona de óleo, né? E já no reservatório siliciclástico, por ser um reservatório argiloso, como a gente vai ver mais à frente, esse critério ele foi dobrado. Então, essa argilosidade pode chegar até 60% e ainda assim ser considerado um reservatório, um nível com óleo, né? E, com relação à porosidade efetiva, para o reservatório carbonático, é preciso que essa porosidade efetiva seja maior ou igual a 6%, enquanto que no siliciclástico ela deve ser maior ou igual a 10%. Aqui temos um exemplo de uma imagem, um filmezinho aqui mostrando a propagação do campo elétrico em um cubo, né, um modelo digital de rocha. A gente está vendo uma superfície, mas, na verdade, isso aqui é uma figura tridimensional, né? A gente tem os eixos, o eixo X está entrando aí na tela, né? E o que a gente fez? A gente aplica uma tensão de 12 volts aqui na base e mantém o terra na extremidade superior, ou seja, a voltagem na extremidade superior é zero. Então, tem uma diferença de 12 volts, né? E aí a gente está vendo aí como é que o campo se comporta, né? A distribuição de tensão se comporta nessa amostra. Essas linhas pretas que vocês estão vendo são os limites entre aqueles 4 domínios, né? Normalmente, onde você tem mais linhas pretas, assim, uma maior densidade de linhas pretas, está representando uma maior porosidade, né? Agora, isso está tridimensional, então você tem aí superposição de várias linhas aí. Enfim, é só uma ilustraçãozinha. Veja que o tempo é bem curto, é em milionésimos de segundo, né? Porque é a propagação do campo elétrico. Só para ilustrar. Aqui nós temos os resultados obtidos em termos de porosidade, né? Cálculo de porosidade, ó. Poros internos, externos e agora microporos, né? Dentro daquela zona microporosa, a gente consegue estimar qual seria a proporção de microporo. Então, tem o volume da zona da fase microporosa e eu tenho o percentual desse volume que corresponde aos microporos. Então, eu consigo calcular a microporosidade.
O que a gente deve observar, bom, a porosidade total é a soma, né, para cada amostra é a soma das 3 barras, ou seja, os 3 tipos de porosidade. O que a gente consegue observar, eu gostaria de destacar, por exemplo, essa amostra SD12, que é o dolomito, ela é a amostra de maior porosidade, né? E essa porosidade é principalmente de poros internos, né? Por outro lado, a primeira e a última amostra, elas têm uma característica em comum. A microporosidade é maior do que a porosidade dos poros internos, né? Principalmente para essa SCS, que é aquela amostra mais argilosa, né? Que tem granulometria de tamanho silt, né? Essa, ela tem bastante microporos, né? Aqui é o resultado do índice de conectividade, aquele C, que era calculado a partir do número de Euler, né? Então, para as 6 amostras. Então, a bolinha azul significa poros internos, a bolinha laranja, poros externos, e o cinza é a fase intermediária, aquela fase que contém microporos. Não são os microporos, mas contém os microporos. O que a gente pode observar nesse gráfico? Primeiro, os poros externos, para todas as amostras, ele contém um IC positivo, né? Grande, aí em torno de 3, né? E positivo. Então, isso é a região de baixa conectividade. Então, esse domínio é mal conectado, esses poros externos, né? Essas amostras, as 3 primeiras, que são as amostras carbonáticas, elas vão ter sempre um domínio que é bem conectado. Ó. Ele apresenta o IC grande e negativo, aí em torno de -3, né? Então, a fase intermediária, ou seja, a fase microporosa, ela é bem conectada nas amostras AC12, SD12 e SCS01, né? Enquanto que nas outras 3 ela é relativamente mal conectada, né? Já os poros internos, a gente tem uma amostra aqui, a IL320, que tem os poros internos bem conectados, alta conectividade, enquanto que as demais amostras, essa aqui é mediana, nas outras é relativamente baixa conectividade. E a gente vai ver que isso afeta bastante o N, que é o coeficiente, o expoente de saturação. Aqui temos resultados da propagação do campo elétrico, né? Aqui na amostra AC12. Então, vejam, o J, que é a densidade de corrente, foi obtida na simulação numérica, né? Para os 4 cenários. O primeiro cenário, 100% água, saturado com 100% água. O quarto cenário, apenas os microporos contêm água, mas todos os poros externos e internos vão conter óleo, né? No segundo cenário, eu vou ter óleo no poro interno e água irremovível no externo. Enquanto que no terceiro, o contrário, eu vou ter água no poro interno, no poro principal, e óleo residual no poro externo. Tá? Então, veja, o primeiro e o terceiro cenário, eu tenho principalmente água nos poros, né? Apenas o C que eu tenho um óleo residual. E veja que, nesse caso, o J ele é mais elevado, ou seja, a propagação da corrente ela é mais eficiente, né? E nesse primeiro caso, a saturação em água era igual a 1, e no segundo caso é 0,91, 91%, porque eu tenho 9% aí de óleo residual, né? E eu tenho esses valores de resistividade calculados, então, para esses 2 cenários. Já no segundo e no quarto cenário, veja que os valores de J são bem menores, porque agora eu vou ter majoritariamente óleo nos poros dessas rochas, né? As saturações de água são bem menores e as resistividades são bem maiores, né? Agora, observe que essa é a amostra AC12, é aquela primeira amostra aqui, onde a porosidade dos microporos é o principal tipo de porosidade presente na rocha, né? Aqui nós vemos a segunda amostra, que é a IL320, o resultado da simulação numérica do campo elétrico. Veja que agora eu tenho uma amostra que
a porosidade dela é principalmente uma macroporosidade, que eu classifiquei como poros internos, né? E nesse caso aqui eu tenho água nesses dois cenários e eu vou ter óleo nesses outros dois cenários, né? E vejo que as resistividades, olha como as resistividades aqui são bem menores, né? 6,3 e 7,4. Comparando com o anterior, tinha 91, algo em torno de 100. Agora eu tenho algo em torno de menos de uma dezena de ohmmetro, né? E, no entanto, quando eu tenho óleo, né, nesse poro interno, a minha resistividade cresce bastante, 1.600, quase 6.000 ohmmetros, né? Aqui é para a penúltima amostra, eu não vou mostrar todas por uma questão de tempo. Aqui é a CGS 15, né, que é uma amostra também parecida com a segunda amostra, onde você tem a macroporosidade dos poros internos como o tipo principal de porosidade, né? Então, vejo que o J é bem baixo quando tem água, né? E as resistividades, 91 e 30, e quando eu tenho óleo, essas resistividades crescem muito, principalmente nesse caso, quando a saturação de água é bem baixa, apenas 5%, explodiu aqui a resistividade para 346.000 ohmmetros, né? E o último caso, que é aquela amostra mais argilosa, né? É interessante observar que, nesse caso, quem está dominando a propriedade elétrica da rocha é a microporosidade, né? Como essa microporosidade é muito mais importante do que os outros tipos de porosidade, e essa microporosidade contém sempre água nos 4 cenários, né? Então, veja que as imagens são muito parecidas, né? E se a gente olhar os valores de J e de RT, mesmo com as saturações de água variando, não variam tanto, né? O J aqui de 300, aqui 280, aqui 150, aqui aproximadamente 150 também. E o RT também, 80, alguma coisa, próximo de 90, aqui 165, 170. Então, mesmo nessa situação aqui, onde eu tenho majoritariamente óleo, a resistividade não cresceu tanto em relação à resistividade quando essa mesma amostra continha água. Bom, fazendo, então, as contas, de acordo com aquelas expressões que eu já apresentei, para o expoente de cimentação M, veja que a primeira e a última amostra, onde eu tenho domínio de microporosidade, os valores de M são bem mais altos do que nas outras amostras, onde eu não tenho esse domínio da microporosidade. Veja que essas amostras aqui, o M está alguma coisa em torno de 2, né? Variando aí de 1 ponto alguma coisa até 2 ponto alguma coisa. Enquanto que para as amostras microporosas, esse M está acima de 3,5. E aqui é o resultado do N. Só lembrando que o M, como é o expoente de cimentação, ele não varia com os cenários de saturação, né? Ele é fixo, ele é o mesmo para qualquer cenário. No entanto, o N ele vai variar de acordo com o cenário de saturação, tá? E ele não pode ser calculado para saturação 100% saturado com água, que seria o primeiro cenário. Por quê? Porque a expressão, né, é essa aqui, do cálculo do N. Então, quando o SW for 1, né, PRN de 1 é 0. Então, a gente chega numa situação em que não é possível, o N não está definido para essa situação. A gente só consegue calcular o N para o segundo, o terceiro e o quarto cenário, né? Então, lembrando, o cenário 3 seria o cenário onde eu vou ter água no poro principal e nos microporos, e vou ter um óleo residual, né? Mas o principal, o fluido contínuo é água, né? Enquanto que o cenário 2 e 4 são os cenários onde eu tenho principalmente óleo nos poros. Eu só tenho aí uma água irremovível no cenário 2 e também a água dos microporos. No cenário 4, que só tem água nos microporos. Veja que o valor de N é muito parecido entre o cenário 2 e 4, onde predomina óleo, né?
tanto para as amostras carbonáticas, aqui a bolinha cinza e a bolinha preta elas estão praticamente superpostas, aqui também, ó, para os arenitos também. O que foi um resultado surpreendente desse trabalho é que a gente esperava que todas as amostras tivessem um comportamento parecido com esses dos carbonatos, ou seja, quando a amostra ela contém óleo nos seus poros, a gente esperava que o valor de N aumentasse, né, em relação ao cenário que contém água, como está aqui, né? Mas para as amostras arenosas, a gente observou o contrário, né? Que quando você tem água nos poros, nos macroporos, né? O valor de N foi maior do que quando continha óleo, né? Quando continha óleo, o valor de N para as amostras arenosas ficou perto, parecido com o valor de N das amostras carbonáticas, algo em torno aí, variando aí entre 2 e 4, né? Mas já quando tem água, o comportamento é inverso entre as amostras arenosas e carbonáticas. Isso é bem curioso. Bom, a gente passou, então, a testar alguns modelos estatísticos para ver se a gente conseguia determinar esses parâmetros com base naqueles índices de conectividade dos domínios potencialmente condutivos. E a gente encontrou resultados bem impressionantes, né? A gente adotou um modelo do tipo piecewise, que é um modelo estatístico, que é uma regressão linear, mas essa linha ela tem um ponto de quebra, tá? Então, eu tenho uma função linear para antes desse ponto de quebra e outra função linear para depois do ponto de quebra, né? E no caso do M, que é para todos os cenários, né? Esse ponto de quebra é quando o M é igual a 2,564. Então, quando o M é menor do que 2,564, vale essa expressão. O M pode ser calculado a partir dessa regressão linear, onde as variáveis independentes são os índices de conectividade daqueles 3 domínios potencialmente condutivos. A fase intermediária, que contém os microporos, os poros externos e os poros internos. Então, veja, eu tenho 2 expressões, e usando essas expressões, a gente tem aqui o valor de M observado, que foi o obtido lá na simulação numérica, versus o M previsto por essas equações. E foi perfeito o ajuste R² igual a 1. Significa que, para essas amostras, o ajuste foi perfeito, né? Bom, aqui é para todos os cenários, porque o M ele não muda com cidade de saturação, né? Mas quando eu estou falando do N, então eu tenho um modelo para cada cenário. Então, aquele cenário 2, onde eu tenho óleo no poro interno e água residual no poro externo, né? A expressão é essa. Novamente, um R² igual a 1, quando eu correlacionei o N observado com o N previsto por esse modelo, né? Com um ponto de quebra de 3,08, ou seja, essa expressão é válida quando o N for menor do que 3,08, e essa outra é válida quando for maior ou igual a 3,08. Aqui a mesma coisa para o cenário 3, com R² igual a 1 também, a relação entre o observado e o previsto perfeita. E para o cenário 4, a mesma coisa, né? Então, isso aqui é interessante porque isso me diz que, potencialmente, eu posso obter esse N exclusivamente pela análise topológica. Então, se eu for capaz de calcular o índice de conectividade dos domínios condutivos da amostra, eu posso estimar o valor de N, né? Aí, aqui já é a aplicação para os reservatórios, né? Aqui eu tenho um reservatório carbonático do pré-sal. Então, vejam, a coluna aqui é toda carbonática, né? A argilosidade aqui é bem baixa desse reservatório. Aqui eu tenho a curva de resistividade, e está mostrando resistividade bem elevadas, então estou na zona de óleo, na zona do reservatório com hidrocarboneto, né? Aqui eu tenho a curva de FIE, que seria a porosidade efetiva, né? A curva preta, a curva vermelha, a densidade, o perfil de densidade, e a curva azul tracejada seria a porosidade de nêutrons.
Nesse outro track, aparecem os dados da ressonância magnética, né? Então, a região azul indica o fluido livre, a região marrom indicaria as regiões microporosas e a região verde seria aquela região de porosidade muito pequena, mas que não pode ser considerada exatamente microporosidade, né? Bom, em seguida, a gente tem, no próximo track, nós temos a saturação de água, a curva de saturação de água, calculada pela ressonância magnética, e aí, nos reservatórios carbonáticos, se costuma adotar a saturação de água da ressonância, né, na zona de óleo, como sendo a mais correta, né? Seria a saturação de referência, né? Seria a curva preta aqui, né? E a curva vermelha aqui é a saturação calculada pela equação de Arc. Aí aqui está escrito 2,5. Esse 2,5 indica o seguinte: a experiência dos intérpretes de perfil na região do pré-sal indica que os valores ideais, né, para os expoentes de saturação e de cimentação é Mn igual a 2,5. Né? Em reservatórios que não são do pré-sal, reservatórios siliciclásticos, normalmente, quando a gente não sabe quanto que é o M nem quanto que é o N, a gente chuta Mn igual a 2. Tá? Então, no pré-sal, quando a gente não tem outra maneira de estimar, a gente também chuta Mn, só que não é igual a 2, é igual a 2,5. Então, veja que quando eu uso esses parâmetros, digamos, tradicionais para o pré-sal, né, a curva preta e vermelha muitas vezes coincide, principalmente quando essa porosidade não é tão baixa, né? Por exemplo, quando você tem trechos aqui com porosidade muito baixa, como está aqui, ó, aí a curva preta e vermelha elas se separam bastante, né? Mas quando eu tenho uma região onde a porosidade, o volume de fluido livre é grande, então elas se aproximam, como está aqui, né? Como está nessa região aqui, ó, mas tem maior volume, então as curvas elas se aproximam. Essa Arc Mn igual a 2,5 e ressonância magnética. Aqui são as curvas de saturação do nosso trabalho aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, SW Arc 2,5, que é a mesma curva vermelha que está aqui também, vermelho, e eu tenho mais duas curvas, uma azul, que eu chamei de SW4, e uma verde, que eu chamei de SW2. Esse 4 e 2 são aqueles cenários de saturação, o segundo e o quarto cenário, tá? Então, como é uma zona de óleo, então o cenário 4 eu teria, só tenho óleo nos macroporos e vou ter água apenas nos microporos. E o cenário 2, eu tenho óleo no poro principal, que é o poro interno, e eu vou ter uma água irremovível nos poros externos. Mas como a porosidade, esses poros externos é uma quantidade muito pequena, com base nas amostras que a gente analisou, e aqui eu estou, para esse reservatório, eu estou adotando a amostra IL-320 como sendo representativa desse reservatório. Né? Isso aqui é pelas características de porosidade, né? A gente admitiu que a IL-320 seria a que mais se aproximaria desse reservatório pelas características que ela tem, né? De baixa quantidade de microporos e uma grande quantidade de macroporos internos, como a gente viu nesse perfil aqui. Eu tenho muito pouca microporosidade, então por isso que a gente adotou aquela amostra como sendo representativa, como sendo um análogo desse reservatório. E aí vejo que as três curvas praticamente dão o mesmo resultado, né? Com exceção de alguns trechos aqui, onde o nosso modelo ele se afasta um pouco do Arc tradicional, né? Mn igual a 2,5, mas na maioria
das profundidades, o BET foi muito bom, né? E aqui, essas curvas aqui são o pay thickness, né? Calculado pelo NMR, que seria o preto, então seria as espessuras contendo óleo em quantidades comerciais, né? Aqui o modelo de ARC tradicional, MN igual a 2,5. Aqui o azul seria o pay thickness, supondo o cenário 4 de saturação, e a verde o pay thickness, considerando o cenário 2. Então, veja que está tudo muito parecido, as diferenças são muito sutis, né? Aqui a gente fez aquela estimativa, né, do volume de hidrocarboneto em milhões de barris por quilômetro quadrado, né? Usando o ARC tradicional MN igual a 2,5, calculou-se 21,5 milhões de barris por quilômetro quadrado, né? Já utilizando o nosso método e adotando o cenário 2, seria 21,2. Se fosse o cenário 4, 21,4. E pelo NMR, 20,1. Ou seja, as estimativas estão muito próximas, né? Então, esse outro quadro aqui, ele mostra a variação em percentual das reservas, né, dos cenários 2 e 4 em relação a esses dois modelos, que seriam modelos de referência, né? Então, veja que a diferença máxima foi de 6,5%, quando a gente adotou o cenário 4, a gente calculou o valor de 6,5% maior do que o do NMR, né? E quando comparando com o modelo ARC tradicional, seria apenas 0,5% menor, né? Então, 21,4 em comparação com 21,5. Então, apenas 0,5, foi praticamente igual, né? Agora, a gente vai para o reservatório arenoso, do pós-sal da Bacia de Campos, né? Então, o que a gente está vendo aqui é uma alternância aqui de arenitos e margas, né? Que seriam representados aqui por esses horizontes verdes, um arenito argiloso, muitas vezes argiloso representado pelo amarelo, e alguns níveis carbonáticos em azul aqui, né? Aqui o cutoff, essa linha aqui é a linha de 60% da argilosidade. Então, veja que, por exemplo, esse reservatório aqui, ele está ali no limite da argilosidade, né? Está ali com aproximadamente 60% de argilosidade. Esse aqui já está mais limpo um pouco, né? Aqui é a curva de resistividade profunda, ILD, está mostrando que esse trecho aqui contém carbonetos, esse outro aqui embaixo também, né? Aqui nós temos a curva da porosidade efetiva, do perfil de densidade, em preto, o perfil de densidade em vermelho e a porosidade de nêutrons em azul. Aqui vem as curvas de saturação, né? Então, a vermelha, SW ARC tradicional. Tradicional, no caso do reservatório arenoso, é MN igual a 2, tá? A curva vermelha seria a curva de saturação utilizando ARC tradicional. E as curvas verde e azul seriam as curvas utilizando os nossos valores calculados de MN para amostras arenosas, né? Só que agora eu tenho dois tracks, um para a amostra CGS, que seria essa amostra aqui, ó, CGS 15, ou seja, admitindo que essa CGS 15 seria um análogo desse reservatório arenoso, e outra para a amostra SCS, que seria SCS1 aqui, admitindo que essa outra amostra aqui é o análogo desse reservatório. Veja que essa amostra SCS1 ela é microporosa, portanto, ela representa melhor esse reservatório, que é um reservatório bastante argiloso, ao contrário da CGS-15, que a microporosidade dela é muito pequena, ou seja, não seria uma boa representante. Mas aí a gente testou as duas, né? Veja que nesse caso aqui, ó, da SCS, as três curvas praticamente coincidiram, né? Se ajustaram muito bem, enquanto que nesse caso aqui, as duas curvas, para a amostra CGS, a curva de saturação se afastou
dos valores da curva de saturação usando os parâmetros tradicionais de ARC para reservatórios arenosos, né? E aqui tem as curvas do Pay-Thickness, né? Então, a gente vai ver que também tem diferenças mais substanciais, né? Por exemplo, essa região aqui está bem diferente dessa região aqui, principalmente quando a gente está adotando o CGS, que seria o análogo errado, digamos assim, né? Quando a gente adota o análogo correto, que seria o SCS, aí essa curva já se parece bem mais com essa outra aqui. Bom, esse quadro ele resume, né? Aqui a gente tem os volumes de hidrocarboneto em milhões de barris por quilômetro quadrado, né? No caso aqui, usando o ARC tradicional, 47,5 milhões de barris por quilômetro quadrado, né? Quando a gente usa o análogo ideal, a gente chega em números bem parecidos. 47,5, aqui está 48,7, aqui está 49,5, né? Já quando a gente usa o análogo errado, digamos assim, veja que nós vamos ser bem mais pessimistas, né? Então, os volumes, ao invés de 47, caíram para 34 e 33, né? Dependendo do cenário, seu segundo ou quarto cenário. O que deu diferenças aí da ordem de 30%, mas aqui 28%, aqui 30%, né? Quando a amostra, o análogo era a amostra errada, né? E apenas levemente mais otimista do que o ARC tradicional, quando a gente adota o análogo correto, né? Aqui deu uma diferença de 2,5% e aqui de 4,2%. Né? Então, como conclusões, a análise topológica tem provado que os expoentes de cimentação e saturação são controlados pela conectividade dos domínios potencialmente condutivos. Os resultados encontrados aqui sugerem que eles podem ser estimados diretamente do índice de conectividade desses domínios. Isso é uma coisa bem interessante. Em geral, o valor de M para rochas sedimentares está dentro do intervalo de 1,5 a 2,5, mas esse valor pode ser substancialmente mais alto para rochas altamente microporosas. Então, o valor de M, né, nós mostramos que para rochas microporosas, ele pode ser bem maior do que 2. Né? Quando avaliado por técnicas tradicionais, carbonatos microporosos e areias argilosas, devido à sua natureza condutiva, podem exibir valores de M muito baixos, né? Não realísticos, né? E esse problema é resolvido pelo método proposto nesse trabalho. O expoente de saturação N é controlado pela conectividade da fase microporosa em todos os cenários investigados e, adicionalmente, pela conectividade dos poros internos no cenário de número 3, que contém água nos poros principais. Né? Quando o óleo completamente satura os poros internos, as rochas mostram valores de N no intervalo entre 2 e 4. Por outro lado, quando os poros internos estão totalmente saturados com água, os valores de N variam diferentemente para carbonatos e para amostras siliciclásticas. Então, nos carbonatos, quando o poro principal contém água, o valor de N é menor do que quando contém óleo, e nas amostras siliciclásticas ocorreu o contrário, né? Quando os poros contêm água, o valor de N seria maior do que quando contém óleo. Quando a rocha está saturada com água, ocorre isso que eu acabei de falar, né? Que o valor de N decresce para os carbonatos, enquanto aumenta para as rochas arenosas. Isso parece ser resultado da interação elétrica entre os fluidos contidos nos macroporos e nos microporos, pelo menos para rochas carbonáticas. Isso explicaria, pelo menos, o comportamento observado para rochas carbonáticas. A aplicação dos parâmetros de ARC calibrados por simulações numéricas em um reservatório carbonático do pré-sal resultou em reserva e estimativas de reserva apenas um pouco menores do que a fornecida pelo modelo de ARC adaptado para o pré-sal, que é aquele MN,
M igual a N, que é igual a 2,5, né? E apenas levemente maior do que as reservas estimadas pelos dados de ressonância magnética. Uma vantagem da calibração proposta nessa pesquisa é que esses parâmetros podem ser especificados para cada tipo de rocha reservatório. A aplicação dos parâmetros de ARC calibrados por simulação numérica em um reservatório siliciclástico, né, resultou em estimativas de reservas consideravelmente menores do que o modelo de referência, quando a amostra de rocha adotada foi predominantemente macroporosa. E as reservas estimadas foram apenas um pouco mais altas do que a reserva estimada, quando foram considerados parâmetros de uma amostra igualmente microporosa, uma vez que esse reservatório era microporoso, né? Estes resultados mostram que a determinação acurada dos parâmetros de ARC para um tipo específico de rocha reservatório substancialmente impacta a análise econômica de um dado prospecto. Então, o cálculo de reservas, né, ele pode ser substancialmente impactado por esses parâmetros, por uma boa calibração desses parâmetros M e N. Então, agradecimentos à universidade que representa, a Universidade Federal de Campina Grande, a Petrobras, que, né, através de um projeto de pesquisa, né, financiou a obtenção dessas imagens microtomográficas, e a CAPES, que concedeu bolsa de estudos para a mestranda. Muito obrigado a todos pela atenção e fico disponível para perguntas. Bem, pessoal, vamos passar então a parte das perguntas. Peço que levantem a mão, quem quiser formular alguma pergunta. Enquanto o pessoal está ali ainda formulando, Agnello, queria te perguntar uma coisa. A questão da molhabilidade, ela não está nessa formulação, né, que você utilizou, né? Bom, a questão da molhabilidade foi a motivação para essa divisão dos macroporos em poros internos e poros externos. O que a gente gostaria de analisar através disso era, de fato, obter um filme contornando os poros, que a gente pudesse colocar nesse filme um fluido diferente do que estava no corpo principal do poro. Era exatamente para simular o efeito da molhabilidade. Mas, no fim das contas, a gente viu que o que a gente fez não representou bem a molhabilidade. Por quê? Porque a gente não conseguiu obter um filme contínuo envolvendo os poros, ou envolvendo os grãos, né? Entre os grãos e os poros. Na verdade, a gente obteve regiões que estavam nessa região, faziam parte desse filme, mas que eram regiões descontínuas. A gente não tinha um filme contínuo como a gente esperava. Então, a gente acabou não relacionando isso com molhabilidade. A gente relacionou a óleo residual e a água irremovível. Entendi. Mas alguém aí tem perguntas aí para o Agnello? Por favor, Erson. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, professor Agnello, pela excelente apresentação, juntamente com a Natália, e trabalho bem interessante esse de vocês. Na verdade, é mais uma curiosidade aí, porque eu vi lá naquele dado que você mostrou, que você representou lá 3 cenários, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, A, B, C e D. Aí me chamou a atenção que lá no cenário D, a resistitividade lá, RT, né, apareceram valores assim, você até comentou aí, mas assim,
achei muito altos, assim, porque quando você foi mostrar no perfil, que você comparou com o perfil de resistividade lá, o AT90 lá, né, que é uma ferramenta de uma dessas mais modernas, assim, diferente da do ILD lá, eu vi valores lá de 6 mil metros, 346 mil metros, assim, aí fiquei um pouco não confuso, mas um pouco assim, esses valores tão altos assim, eles estavam dentro, uma vez que o limite dessas ferramentas aí de resistitividade, elas estão ali entre 2.000 2.500 homem-metros, né, da ferramenta ali de perfilagem. Aí quando você compara lá que você teve valores ali para 6.000 homem-metros e 346, acredito que extrapolado ali. Vou tentar responder a tua pergunta. E ainda vou acrescentar um tempero a mais. Apesar desses valores tão altos, teve uma amostra lá que chegou a 346 mil homem-metros, né? Apesar disso, eu ainda estou considerando que a fase intermediária ela é condutível, ou seja, os microporos contêm água. Mas acontece o seguinte, Anderson, na verdade, essas ferramentas elas têm um limite de resistividade, essas ferramentas de poço. Então, na verdade, você pode ver, para todo poço que você vê, por mais óleo que esse poço tenha, esse valor de resistividade nunca passa muito de 2.000 ohmmetros. 2.000, como você falou, 2.000, 2.500, por aí. Isso é uma limitação da ferramenta. Na verdade, quer dizer que a resistividade é essa ou maior. Ela não consegue medir valores de resistividades além disso. Mas quando você faz, por exemplo, um levantamento, vamos pensar aqui num levantamento de eletroresistividade, né? Uma ferramenta de eletroresistividade de superfície. Quando você pega uma rocha ígnea, por exemplo, com a porosidade muito baixa, a rocha não tem água, você pode ter milhões de ohmmetros de resistividade naquela rocha. Agora, a ferramenta de perfilagem nunca vai lhe dar isso. Ela está limitada a uma resistividade da ordem de 2.000, 2.500 ohmmetros. Tá? Perfeito, professor. Uma outra pergunta, se me permite ainda, esses valores de M que vocês calcularam aí, que estava para aquelas outras duas amostras que tinha mais microporosidade lá, se eu não me engano era a primeira e a última, vocês encontraram valores de M para ela ali, vocês chegaram a valores de M lá próximo dos 2,5, como você bem colocou aí, valores padrões aí, vocês chegaram a comparar também se esses valores estavam próximos daqueles valores estimados lá pela forma de Shell, de Borai, por aí? Não. Já estava próximo ali, chegou a fazer só uma curiosidade, chegou a fazer tipo uma comparação ali assim, estavam próximos ou não? Não chegamos não, é uma boa ideia. São valores assim que a gente tem, apesar de conhecer esses 2,5 aí, né, que é o mais padrão, mas aí como tem aquelas fórmulas famosas, assim, a gente sempre acaba, né, comparando ali o quanto está próximo ou distante. Não, é uma boa sugestão, mas não fizemos não. Agora, realmente assim, a gente comparou com a experiência prática, mas realmente não chegamos a comparar com esses modelos, não. Certo. Bom, eu acho que era somente esses aí. Só uma mais que eu lembrei de uma agora. Teve uma lá que você falou do índice de conectividade ali, que deram uns valores negativos, assim, se você puder dar uma explanada de novo ali, que é isso aí, abaixo de zero. Exato. É que esse índice de conectividade, ele é calculado a partir do número de Euler. Esse número de Euler como eu diria, é um índice, ou a palavra não é índice, na verdade é um indicador numérico, é um indicador matemático, né, da topologia, ou seja, do grau de conectividade de elementos de um meio. Então, a gente calcula a partir das imagens microtomográficas, a gente faz a segmentação da imagem, então você tem a arquitetura tridimensional de cada um desses elementos, poro interno, poro externo, fase microporosa, fase intermediária microporosa e matriz, né? Então, a gente tem toda a arquitetura tridimensional, e por ter essa arquitetura tridimensional,
a gente pode aplicar um algoritmo para cálculo de número de Euler. Esse número de Euler ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for negativo, ele indica que esse domínio ele é bem conectado. Se ele for positivo, isso indica que esse domínio ele é fracamente conectado. Tá? Agora, como esses números são números muito grandes, você vai pegar valores de milhares, centenas de milhares, valores muito altos, é mais fácil a gente trabalhar com o logaritmo desses números. Por isso que a gente sugeriu esse índice de conectividade para esses números ficarem menores, né? Ficarem mais fáceis de ser trabalhados, né? Pelo menos mentalmente. Né? Então, veja, eles estão em torno do zero, né? Está de menos 4 a mais 4. Né? Então, normalmente, quando eles são positivos, valores positivos e um pouco distantes do zero, seria os domínios de baixa conectividade. Quando eles são negativos, seriam os domínios de alta conectividade. Né? O zero seria uma situação intermediária, que nem são muito bem conectados, nem são também muito desconectados. Tá? Então, é isso que ele está representando. Ok, obrigado, professor. Muito obrigado. Excelente suas perguntas. Muito obrigado. Mais alguém? Eu vou aproveitar, então, te perguntar mais uma coisa, Agnello. Você já... É possível, né? Não sei se é possível, né? Porque alguns desses softwares permitem que você faça uma simulação como se fosse tensão e deformação também, né? Seria possível acoplar esse tipo de ensaio digital com esse outro que você fez? Porque a gente sabe que o M ele pode mudar com a pressão, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente está tentando no momento, sabe? Tem uma orientada minha que está trabalhando com esse tema. Na verdade, ela não está juntando ainda a propriedade elétrica com a propriedade geomecânica, mas, na verdade, ela está tentando juntar a geomecânica com as propriedades de propagação elástica, né? Propriedade de propagação de ondas elásticas. Mas aí você também pode adicionar essa análise multifísica aí, incorporando também as propriedades elétricas, com certeza, é uma boa sugestão. Mas não estamos fazendo isso no momento, não juntando propriedade elétrica com geomecânica, e sim a elastodinâmica com a geomecânica. Entendi. Já seria bem interessante, né? Com certeza. Boa ideia. Vou anotar no caderninho para o futuro. É muito legal, né? Você fez uma comparação com algumas rochas que você vê que não são nem do Brasil, né? A maioria são dos Estados Unidos, né? Todas. De afloramentos, né? Né? Mas assim, a maneira, né, de fazer, você cunhou a expressão, ela serviu, né, para os reservatórios, né? Tanto do pré-sal quanto do pós-sal, né? Primeiro que, assim, os valores de MN que a gente obteve para essas amostras, como você disse, são amostras de afloramento e tal, não foram nada, assim, extremamente diferentes do que a gente observa aqui para as nossas rochas dos nossos reservatórios, né? E depois, quando você pega uma daquelas amostras que tem um padrão de porosidade mais parecido com a rocha específica daquele reservatório, as coisas casam muito bem. Aí, por outro lado, quando você pega uma amostra que tem outro padrão de porosidade, aí as diferenças podem ser consideráveis no cálculo de reserva, né? Isso é bastante interessante. Por isso que eu chamo, apesar de que não é exatamente isso, eu digo os valores calibrados de MN. Na verdade, não é bem uma calibração, mas é uma determinação específica para aquele tipo específico de rocha, né? Então, embora eu não dispusesse dessas rochas aí, desses dois reservatórios, para que eu não dispunha nem da rocha e nem da imagem digital dessa rocha, né? Porque se eu dispusesse, eu poderia ter feito diretamente para essa rocha. Como eu não dispunha, eu usei outras rochas como análogo, né?
Mas o método ele pode ser aplicado para qualquer rocha. Então, se você dispuser da amostra de rocha e dispuser da imagem digital dela, você pode reproduzir isso para qualquer reservatório. Você tinha aí os valores medidos para essas amostras, né, de MN? Não, porque essas amostras são daquela empresa Cocurec, e eles fornecem uma série de informações sobre as rochas, mas não Mas propriedades você não elétricas. conseguiu ver na literatura, não, né? Não. Eu acho que a gente tem aí dessa Silurian Dolomite, né? As outras eu não me lembro. Pode ser, talvez que a gente até tem de algumas, né? De uma tese que a gente fez, né? Eu Interessante. vou ver se eu busco aqui e envio para você, Ótimo, agradeço muito. tá bom? Excelente. É pelo menos o M, né? O N a gente realmente não tem, não. Aí Mas isso é da literatura ou foi vocês que mediram? a gente mediu, né? A gente Ótimo. mediu o M, né? Certo, Em algumas certo. dessas Uhum, amostras aí. Mas infelizmente o N a gente não mediu, né? uhum. Fica aí, de repente, com um tema de tese aí no futuro aí, Com certeza. Muito né? bom. Mas Obrigado. seria interessante para comparar. Eu vou ver aqui o que eu tenho e passo para você depois. Tá joia. Tá bom. Obrigado. Tem mais alguém? Marileia? Oi, Marilé. Mais... Tudo bem contigo? Prazer em revê-la. Oi, Guinelo, tudo bem? Cê, boa Tudo- tarde. Boa tarde, pessoal. Prazer em ver você bem também, né? Estamos aí, firmes e fortes. Isso. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Marilé. Muito bom. Então, vou agradecer então novamente, Agnello, muito obrigado, né? Parabéns a você, parabéns, Natália, também. Excelente trabalho de vocês aí, tá? E desejar a todos aí um bom final de semana, um bom final de semana prolongado, né? Sim. Um bom descanso a todos aí. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau.